Que bênção, gente. Bom que você está aqui. Estamos aí na nossa série, de restauração. Hoje nós vamos restaurar as heranças familiares. São 7 sexta-feira. Espero que você não perca nenhuma. E hoje você vai receber essa botija de óleo aqui, ó. Estou orando para ver se acontece o milagre da viúva, do azeite. Você vai derramar, pega vasilhas. Mas você vai receber esse óleo, você vai ungir a tua casa, durante essa semana toda. Unge, ó, bota aqui no dedinho, vai nos ombrais da porta, vai na tua casa, unge e declara e profetiza a palavra de Deus. O milagre não está no óleo, gente. O milagre está no poder de Deus. Isso é o símbolo do Espírito Santo. Quando Davi foi ungido com óleo, o Espírito Santo se apossou dele e não saiu até Deus levá-lo. Amém? E a palavra de Deus diz: tem alguém enfermo? Chama os pastores, chama os presbíteros da igreja. A unção com óleo vai, e a oração vai curar o enfermo. Amém? No final do culto você vai receber esse óleo. Nós vamos ungir você e você vai ungir a tua casa. Eu unjo a minha casa sempre. Eu unjo a rua, eu unjo as esquinas, ao redor, eu unjo tudo. Onde eu passo com o carro, sai botando óleo assim. Deus manda, eu faço. Amém, gente? E hoje nós vamos falar sobre restaurando as heranças familiares. Meu amado, você sabe quais as heranças espirituais que você recebeu dos seus pais? Você sabe o que você recebeu dos teus antepassados? Você cresceu numa família funcional? Porque eu não. Eu nasci e cresci numa família disfuncional. E isso trouxe muito prejuízo para a minha vida. Mas eu só fui entender de tudo que aconteceu na minha vida depois que eu comecei a entender daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é heranças espirituais, daquilo que é um legado espiritual que o pai deixa para os seus filhos. Primeiro que eu nem tive pai. Tive pai biológico, mas não tive pai presente. Você sabe o que é um filho crescer sem a presença do pai dentro de casa? As consequências que isso traz. Muitas. A minha mãe criou 6 filhos, sozinha. Saía às 6 horas da manhã, voltava às 6 horas da noite. E depois eu vou contar a parte pior disso. Fui criado na igreja, gente. Em 15 anos eu saí da igreja. Não só eu, mas todos os meus irmãos saíram da igreja. E a minha mãe orava dia e noite para eu voltar para a igreja. Só fui voltar depois de 12 anos. E eu fui aprender o que aconteceu comigo. O que me tirou da igreja. Qual a ação espiritual, qual o legado espiritual da minha família que eu recebi. Onde essa porta foi aberta espiritualmente. E hoje eu quero falar algo para você, e você precisa entender essa palavra. Eu creio que é uma das palavras mais importantes que eu já ministrei na minha vida. Família é projeto de Deus. E herança, eu até falei para vocês aí um tempo atrás, eu acho que foi a primeira sexta-feira, eu falei sobre herança. Herança, a gente recebe por direito. A gente não escolhe, a gente recebe. Família é projeto de Deus. Família é a célula da sociedade. A vida do indivíduo começa no berço da família. Então tem muitas coisas que de repente você está sofrendo, porque são heranças familiares. Porque a família, no padrão de Deus, começa na aliança do casamento. Dá para você entender o poder disso? Então tem muitas famílias que não começam na aliança do casamento. Começa na aliança de amaziado.
Começa na aliança do adultério, da prostituição. Filhos que nascem assim. E a palavra de Deus diz que deixará o homem pai e mãe, vai se unir à sua esposa e vai se tornar com ela uma só carne. Antes de não existir família, Deus já disse isso para Adão e Eva. Meu amado, Deus estabeleceu ao homem e à mulher dentro do casamento papéis, funções diferentes. E ao homem foi dado a função de representar Deus na sua casa, o Pai. Jesus disse isso. Jesus disse assim, para aqueles religiosos que tratavam Deus como Senhor, 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 Deus disse, quando vocês forem orar, e diga assim, Pai nosso. Jesus sempre disse, tudo que eu ouço do meu Pai, tudo que eu vi o meu Pai fazer, Deus é Pai. E a figura do homem dentro da sua casa representa Deus. O provedor, o protetor, aquele que promove, que dá destino. Isso é importante. Paternidade não é título. Paternidade é função. Título é pai. Tem pai que não funciona como pai. Conforme o padrão de Deus. O sacerdote da casa, o cabeça da mulher. Você sabe quando é que o homem é a cabeça da mulher? Quando Cristo é o cabeça dele. Porque a palavra de Deus diz, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Se o homem não tiver Cristo como seu cabeça, ele não vai poder ser o cabeça. Ele vai poder ser o cabeça de vento. A mulher tem um papel de representar o Espírito Santo, auxiliadora, consoladora, reveladora. É a mulher que revela o pai para o filho. Ô filho, isso aqui é seu pai. Eu, por não ter pai, quando eu voltei para a igreja, eu tinha muita dificuldade de enxergar Deus como um pai. Por não ter tido pai. Eu enxergava Deus como um Senhor. Eu não tinha esse relacionamento de pai com Deus. E eu tive que aprender. Mas eu tinha uma facilidade muito grande de lidar com o Espírito Santo. Porque eu tive uma mãe que me amou muito. E eu tive 5 irmãos. 4 mais velhos do que eu. Então eu tinha uma facilidade de também lidar com Jesus. Porque é a família de Deus. Meu amado, o homem, ele tem a obrigação de saber qual é a sua missão, porque a mulher é submissa ao homem. Mas o que é isso, pastor? Ser submissa, está abaixo dele? Não, ele manda, ele obedece. Não é isso. Submissão é estar sobre a mesma missão. Se o homem não saber a sua missão, como a sua mulher vai ser submissa? Ela pode ser até obediente. Meu amado, quando o homem ou a mulher não cumpre o seu papel estabelecido por Deus, essa família se torna uma família disfuncional. E isso traz muito prejuízo para os seus filhos. Muitos prejuízos. E o inimigo sabe disso. Porque há um poder nessa aliança. Há um poder na família. E essa tragédia, meu amado, familiar, quando a família é disfuncional, ela pode passar de geração em geração. Se eu contar a minha história para você, a história da minha geração, você vai entender. A orfandade é uma das maiores tragédias, se não for a maior tragédia da humanidade. E a pior orfandade, a que fere mais os filhos, é o órfão de pai vivo.
O pai que não funciona, o pai que está ausente. O pai que não protege, que não dá destino. O pai que não é o provedor da vida do filho, mas quando é provedor, a gente não pensa só em prover financeiramente, não. É prover de carinho, de amor. Eu sei o que é isso. Eu não sentia falta, porque eu nunca tive. Mas quando eu casei, e quando meu primeiro filho nasceu, eu disse: Senhor, me ensina a ser pai. Porque eu não tive exemplo de pai. Como eu vou ser pai, se ninguém me ensinou a ser pai? Os filhos aprendem com exemplo, com a vivência. O lar é o primeiro e mais importante, a primeira e mais importante escola da vida dos filhos, do indivíduo. É o lar, tudo começa no lar. Lutero, ele declarou que a família é a escola do caráter. Então, você pode nascer numa família funcional, uma família de homens e mulheres que temem a Deus, que seguem os princípios de Deus, e ela vai te ensinar o amor, a dedicação, um bom caráter, a honestidade, o afeto, a proteção. Ou ela pode te ensinar tudo ao contrário disso. Vocês lembram do slide que eu coloquei aqui há uma sexta-feira passada? Se tiver aí no ponto, coloca para mim o slide lá do Max Junter e do Jonathan Edwards. Meu amado, o inimigo sabe de tudo isso mais do que eu e você. Desde o início que ele vem tentando destruir as famílias, ele conseguiu fazer isso com Adão e Eva. Ele conseguiu tirar eles da presença de Deus. E eles tiveram que criar seus filhos fora. Um filho matou o outro. Caim matou Abel. E recebeu a maldição de Deus. Maldito você será na terra, porque você derramou o sangue do seu irmão. Mas aí Deus tem um desejo de sempre restaurar essa aliança dos pais com os filhos. Quando a terra estava corrompida, ele escolheu um homem e uma família, Noé, para recomeçar tudo. E ele deu a mesma bênção que deu a Adão, a Noé: você vai ser fecundo, você vai multiplicar nessa terra, você vai abençoar, você vai viver a bênção de Deus sobre a sua vida. E certa vez, Noé encheu a cara de vinho, ficou nu na tenda, e seu filho foi lá e desonrou o pai. Eu quero que você preste atenção nisso. Está aí, Max Luther e Jonathan Edwards, Max Junter. Max Junter, pegaram lá 560 descendentes deles. Ele era um homem incrédulo, ateu, casou com uma mulher louca, e olha a consequência de tudo isso. 310 morreram, 150 se tornaram criminosos, 100 bêbados, metade das mulheres prostituição. O custo para o governo dos Estados Unidos foi esse aí, $1.250.000. Aí vem Jonathan Edwards, um homem íntegro, temente a Deus, casou com uma mulher temente a Deus, e está aí o resultado. Receberam diplomas, 195, 13 presidentes de universidade, 65 professores, 30 juízes, 100 missionários, 3 senadores, 3 governadores, prefeitos. Nenhum descendente dele deu problema para o governo. Isso são heranças. E aí, voltando a Noé, lá em Gênesis 9, Noé estava lá bêbado, e ficou nu na tenda. E o filho dele, Cã, chegou lá, e diz assim: quando Noé despertou do seu sono, Gênesis 9, 24 e 27, do seu vinho, soube que o filho mais novo havia feito. Então disse: maldito seja Canaã,
seja servo dos servos dos seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor de Sem, e Canaã seja-lhe servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. O pai amaldiçoou o filho, que desonrou ele. Isso foi muito sério, gente. A descendência de Sem, da descendência de Sem, veio Abraão. Deus chamou Abraão, e agora Deus está fazendo aliança com Abraão, ao qual vai abençoar todas as famílias da terra. E lá em Gênesis 12, 1 diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Foi essa a ordem que Deus deu para Abraão: seja uma bênção. Essa é a palavra que está sobre a minha e a tua vida. Você precisa ser uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus sempre desejou abençoar os seus filhos, só que Ele nos deu o poder de fazer escolhas. Eu sei que muitos pais cometem os seus erros, muitas vezes por ignorância. Eu creio que muitos erros que a minha mãe cometeu, ela sabia que estava errada, mas ela não imaginava as consequências que aquilo traria para a vida dela e para a vida dos seus filhos. Esse é um problema. A falta de conhecimento traz destruição para a nossa vida. Muitas vezes nós fazemos algo que é errado, e sabemos que estamos errados, mas muitas vezes nós não temos noção da consequência que aquilo vai trazer para a nossa vida e para a nossa geração. Mas tem conserto, pastor? Tem, está eu aqui. E eu vou te ensinar hoje como você faz para você viver esse conserto na tua vida, na tua família e na tua geração. O Salmo 128 diz assim, do 1 ao 6, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Videira, uva, vinho, alegria. Já imaginou isso? Eita Deus, alegria. Seus filhos serão como o rebento da oliveira, óleo, azeite, unção, ungidos, iluminados. Esse é o desejo de Deus para nossas vidas. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Que salmo maravilhoso! E Deus está dizendo, tudo isso, aquele que me temer, aquele que teme ao Senhor, o temor está relacionado com reverência, com obediência, não é com medo. É você obedecer, respeitar, desejar, agradar a Deus, com a tua obediência, com o teu comportamento. Temer ao Senhor. O pai, ele atrai unção para o seu filho. É uma responsabilidade. O pai atrai a unção para o filho, não é o filho que atrai unção para o pai. Quando Samuel estava lá e Deus reprovou Saul, Deus disse para Samuel, Samuel, vai na casa de Jessé, porque dos seus filhos eu provi um rei. Deus não disse, vai na casa de Davi, não.
Deus nem citou o nome de Davi. Davi ia ser o rei, gente, o maior rei que Israel já teve. Mas Deus disse: vai na casa de Jessé. O pai atrai a unção para os seus filhos. Você entendeu a responsabilidade? Você entendeu por que o inimigo tenta e destrói tantas famílias? Você entende por que quando a gente faz uma reunião de mulheres, vem quase 200 mulheres nessa igreja, mas faz uma reunião de homens, vem 5? Porque há uma ação espiritual demoníaca desde o princípio para destruir o sacerdócio do homem. Porque ele tem uma função dada por Deus. Homens, preste atenção. Eu sei o que é não ter um pai dentro de casa. Do contrário da vontade de Deus, o diabo trabalha dia e noite para destruir geração e gerações. E quando Satanás consegue destruir a aliança dos pais e os filhos, a terra é ferida com maldição. Abra aí a tua Bíblia em Malaquias 4, 5 e 6. E agora a gente vai começar a ministrar essa palavra. E eu quero que você guarde cada uma das coisas no teu coração. Anota no teu celular, que você vai entender tudo isso. Diz assim, isso é o último versículo do Velho Testamento, gente. Depois disso aqui, 400 anos de silêncio, até o Novo Testamento. Deus diz, através de Malaquias: eis que lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Entendeu agora? Porque o inimigo age para destruir o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais? Porque é uma palavra que, se isso acontece, a terra é ferida com maldição. É sério, pastor? Está na Bíblia. E Satanás sabe disso. Meu amado, uma família disfuncional fora dos princípios de Deus reproduz gerações doentes. E eu vou falar sobre 4 gerações doentes, que o profeta Agur proferiu lá em Provérbios 30, versículo 11 ao 14, diz assim: há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos, e que nunca foi lavada na sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos, os necessitados entre os homens. O Cote trabalha essas 4 gerações como o ciclo de uma ferida. É uma ferida geracional que vai atingindo geração e geração. E a primeira geração é a geração de um fútil legado dos pais. A geração que os filhos amaldiçoam os seus pais e não abençoa a sua mãe. Você conhece um filho assim? Que já amaldiçoou o seu pai, que não respeita a sua mãe? Essa é a primeira geração que Agur está falando. É a geração onde abre todas as feridas. É a geração da rebeldia, da rebelião. Eu me voltei, eu vou amaldiçoar a vida do meu pai. E isso acontece quando os pais têm um legado, um comportamento, não funciona como um pai.
E aí ele provoca a ira dos filhos. É uma geração que carrega uma carência afetiva. Eles são carentes. E eles ficam revoltados porque eles não tiveram o amor do pai. Eles tiveram a rejeição do pai. E eles ficam revoltados. O pai tratou com violência. E aí, eles não conseguem ter um alinhamento de coração com o pai. E eles começam a amaldiçoar a vida dos pais. Meu pai não presta, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Por pior que seja o pai, o filho nunca deve amaldiçoar. Por quê? Porque existe um mandamento na Bíblia, dos 10, que é o único mandamento que vem acompanhado com a promessa. Honra o teu pai. Honra teu pai e a tua mãe. Porque você vai ter longa vida. Você vai ser abençoado nessa terra. Longevidade. Tem filho que morre cedo porque não abençoou os seus pais. Não honrou a vida deles. Eu lembro do testemunho que o pastor Subirá contou, de um pastor que estava com uma enfermidade, e o médico deu 1 semana de vida para ele, e ele era jovem, 40 anos, 40 e pouco, ou era perto dos 40, eu não lembro agora, e o médico disse: você tem 1 semana, a gente não sabe o que é que você tem, você vai morrer. E ele lembrou do mandamento do Senhor e disse: honra o teu pai, a tua mãe, porque você vai ter longevidade de vida. E ele disse: Senhor, eu honrei os meus pais. Eu honrei os meus pais. Então eu não aceito morrer cedo. Que essa enfermidade seja repreendida. E eu tomo posse da tua promessa sobre essa palavra. Sabe o que aconteceu? Aquele homem foi curado. A segunda geração, a geração, há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. É a geração da cegueira espiritual. Não reconhece a sua imundícia. A geração da religiosidade. Carrega dentro de si a justiça própria. E aí, 2 Coríntios 4:4 diz: nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A geração que não reconhece o seu pecado, a sua ferida. E a terceira geração, a geração do orgulho, é a compensação da ferida, a competição. Quem trabalha nessa geração é o Beuzebu, o orgulhoso. Trabalha com divisão, com orgulho. Meu amado, o orgulho precede a queda. Foi a queda, foi o orgulho que tirou Satanás do céu e lançou ele no inferno. Meu amado, a pessoa é orgulhosa. E o orgulho impede de você se abrir, de você pedir perdão, de você reconhecer os teus erros. Essa geração, ela carrega a ferida, mas ela não se abre para ser curado. E a quarta, última geração é da maledicência, é a propagação da ferida, rejeição, espírito de morte. Ele carrega uma maldição na sua boca. A palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está na boca. E essa geração é há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. É a geração que amaldiçoa, é a geração que não tem papa na língua. É a geração que libera a palavra de morte sobre as pessoas. Eles carregam uma raiva tão grande dentro deles que eles começam a amaldiçoar todo mundo.
O ferido fere. Fui ferido pelo meu pai, fui ferido por alguma autoridade. Então agora eu vou ferir também. Salmo 5:9 diz: porque não há retidão na boca deles, e o seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeias com a sua língua. Se tem uma coisa que o inimigo usa, e é uma arma poderosa para a nossa vida, é a boca. É a palavra que sai da nossa boca, porque ela tem poder de vida e de morte. Você pode trazer vida para a tua vida, como você pode trazer morte. Você pode trazer vida para o teu trabalho, você pode trazer vida para a tua família, para a tua casa. Tem coisas que você nunca deve dizer. Ah, minha casa é um inferno. Ah, meus filhos são isso, meu trabalho, sei lá o que é que você chama dele. Nunca amaldiçoe, nunca use a tua boca para amaldiçoar. Abençoe. Há muitas consequências e disfunções familiares de paternidade e comportamento. Eu vou citar algumas aqui. Muitos pais nem têm, como eu falei para você, a noção daquilo que muitas vezes praticamos. Às vezes a gente pratica coisas pela ignorância mesmo. Mesmo a gente sabendo que tem coisas que estão erradas, mas a gente não imagina a consequência que aquilo vai dar na nossa vida. Tem pessoas hoje que estão sofrendo. Eu ouvi um pastor contando uma história de duas mulheres que chegaram diante dele para pedir um conselho. Todas duas estavam com o casamento destruídos. Os maridos alcoólatras, violentos, que brigavam até chegavam a bater nelas. E aí o pastor foi saber da história das duas. E a primeira contou a sua história. A primeira chegou e disse assim, o pastor disse assim, como foi que isso aconteceu? Ah, pastor, eu fui criado na igreja. A minha mãe, meu pai, sempre, eu sou crente. Me criei na igreja. Mas quando eu decidi casar, eu escolhi um homem incrédulo, que bebia e que era violento. A minha mãe e meu pai disse, não filha, não faz isso. Não casa com esse homem. Ela tinha consciência, mas ela desobedeceu seu pai e a sua mãe. E agora estava lá, 7 anos de casado, passando o maior perrengue da sua vida. E o pastor disse, você está colhendo o fruto das suas ações. Tem conserto, pastor? Tem. Deus é misericordioso e Ele pode transformar. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é ir diante dos seus pais e pedir perdão para Ele. Pedir perdão para sua mãe. E pedir perdão para Deus. Porque você desobedeceu a Deus e a seus pais. E a segunda mulher disse, pastor, eu estou sofrendo também. Meu marido é alcoólatra, é violento, e eu já estou na igreja, já faz alguns anos e tal. E o pastor perguntou, como foi essa história? Como isso começou? Ah, pastor, eu não era crente. Eu me converti alguns anos atrás, 3 anos atrás. Eu era igual a ele. Bebia, farrava, fumava, fazia tudo errado também. Mas aí eu encontrei Jesus. E o pastor disse assim, minha filha, a mulher santa santifica o marido. Continua orando, porque Deus vai fazer uma obra na sua vida. Porque você não tinha noção daquilo que você nem crente era, não conhecia nem a palavra de Deus. Você entendeu? São coisas diferentes. Meu amado, quando nós praticamos algo errado, não só sofremos a consequência, mas também habilitamos e abrimos portas espirituais para que o inimigo continue agindo na nossa geração, nos nossos filhos. O legado espiritual que os pais deixam para os filhos é muito importante. Hoje nós vamos restaurar esse altar. Hoje você vai restaurar as ruínas, as heranças familiares. Eu não sei qual é a herança que você carrega.
Tem pessoas que estão sofrendo, estão impedidas na sua vida, não dá certo em alguma área, porque tem heranças lá atrás que elas carregaram. Eu sei o que é isso, meu amado. E eu precisei renunciar todas elas. Pedir perdão para Deus. Me arrepender pelos meus pecados, pelas minhas desobediências. Porque tem coisas que a gente sabe. Eu fui criado na igreja e tem coisas que eu aprendi e depois eu fiz errado. Eu passei perrengue, gente. Eu até hoje ainda sofro consequências dos meus erros. Graças a Deus eu casei com uma mulher maravilhosa, guerreira. 5 anos ela esperou eu ali chegando em casa de madrugada, bêbado. Depois eu tive que esperar ela se converter. Hoje é mais crente do que eu. Muito mais. Mas ela tinha uma palavra de Deus sobre a sua vida. Ela estava casando em julgo desigual, mas Deus deu uma palavra para ela. Porque ela era católica e eu estava afastado da igreja, eu não era nada nesse tempo. E aí eu disse para ela, se eu tivesse voltado para a igreja antes de casar, eu não poderia ter casado com você se você não se convertesse antes. Na verdade, ela já era crente e nem sabia. Essa era a verdade. Pais violentos. A palavra de Deus diz, não provoquei a ira dos seus filhos. A falta de amor, abandono, a correção injusta, o desprezo gera rebelião. Filhos que foram abusados, foram violentados, eu estou falando agora não sexualmente, mas de pancada, correções injustas, eles se tornaram rebeldes. Ele tem uma insatisfação dentro dele crônica, ele tem um déficit emocional, ele procurou refúgio em algum vício. Eles não respeitam a autoridade. Esse é o legado dos pais que foram violentos com seus filhos. Meu amado, a relação com os pais, ela é cortada no coração dos filhos. Rebeldia. Quando você vê um filho muito rebelde, é um pedido de socorro. Ele quer só ser amado. Eu não sei como foi a tua criação. Segundo, pais com os papéis invertidos. É a ação do espírito de Jezabel. O pai não toma o seu posicionamento e a mulher também não. Aí como um pai não toma o posicionamento, a mulher é o pai da casa. É o sacerdote, é o homem da casa. É a autoridade da casa. É o governo de Jezabel e Acabe. O rei banana. Meu amado, o pai omisso não assume a sua responsabilidade, abdica da sua autoridade. Aí a mulher tem que assumir o seu papel. E isso traz disfunções na vida dos filhos. Esse modelo atinge muitas áreas da vida dos filhos: insegurança, sexualidade, desequilíbrio relacional, frustração, ausência de direção, ausência de proteção moral e espiritual. Eu sei o que é isso. A minha mãe era o pai da casa. O pai nem existia. Então, eu cresci sem direção. Com 15 anos eu saí da igreja. Eu queria ser uma coisa e era outra. Graças a Deus que eu ainda tive 3 irmãos mais velhos, homens do que eu. Não é fácil, gente. Mas essas são as circunstâncias. Muitas vezes você está passando por situações e você não consegue romper. É você olhar para trás.
e saber como é que foi a sua criação. Problemas de identidade sexual distorcida pode ter sido causado por forte sentimento de rejeição em relação ao pai, herança espiritual contaminada, legado de imoralidade e perversão sexual, abusos e violência sexual na infância e na adolescência. Estava ouvindo uma pastora, Dona Teresa, um tempo desse, e ela também trabalha com libertação, e ela disse que tinha uma cidade, para que você entenda, eu não lembro onde era essa cidade agora, mas o caso de violência sexual, pedofilia, com muitas crianças estavam acontecendo. Então o governo, daquela cidade, a polícia começou a investigar, para saber de onde estava vindo tudo aquilo, para pegar os abusadores, e eles conseguiram identificar um local onde tinha uma mulher que fazia, pegava as crianças, aliciava elas e mandava para o cara, e conseguiram gravar uma conversa no celular. E ela dizia assim: eu estou aqui com a menina, ela tem 11 anos, mas ela é tão pequenininha, magrinha. E o pedófilo falou assim: não, eu já falei para você que eu só quero até 9 anos, porque tem cheiro de criança. Não, mas ela é tão pequena, ela parece ter menos idade. Não, eu só quero de 9 anos. Meu amado, abuso e violência sexual na infância e na adolescência. Filhos que foram desprezados pelos pais, os pais não protegeram, e alguém violentou. E Satanás não escolhe cor, classe social, idade, não. Porque esses dias uma pessoa veio falar comigo que na sua escola teve uma palestra e muitas pessoas falando sobre abuso e tudo que eles sofreram, justiça, mulheres e tudo. E de repente um aluno se levantou e disse: eu posso dar meu testemunho? Ou me contar a minha história, né? E ele disse: eu fui violentado dos meus 11 aos meus 16 anos. E meu pai não acreditava. E eu sou esse aqui, louro, de olhos azuis, e a minha família é rica demais. E eu faço terapia há 12 anos, mas eu não sei o que é que eu sou. Eu não sei se eu sou hétero, se eu sou homem, se eu sou bi, se eu sou pan. Eu não sei. Filhos que foram consagrados a entidades espirituais demoníacas. Pais que levaram seus filhos e consagraram eles a entidades demoníacas. Passaram por rituais. Em terceiro lugar, desonra aos pais. Filhos que se rebelaram contra seus pais. Pastor, e quando o pai faz tudo certo e o filho resolve fazer errado? Aí não é problema seu. É problema dele. Porque o espírito da orfandade também pegou o filho pródigo. Porque o pai do filho pródigo representava quem? Deus erra. Por que aquele filho resolveu sair de casa? E ele chegou diante do pai dele e disse: pai, para mim você morreu. Eu quero a minha herança e vamos embora. E ele foi, com a mala cheia de dinheiro, e voltou comendo bolota de porco. Às vezes nós fazemos tudo certo para os filhos, e os filhos decidem fazer errado. A minha mãe fez tudo o que ela poderia para que eu não tomasse aquele rumo, mas eu decidi fazer errado. Mas o que ela me ensinou na infância me trouxe de volta. Então também tem filhos que se rebelam contra o pai. E como eu falei para você, honrar os pais traz longevidade de vida. É o único mandamento que vem
carregado de uma promessa. Muitas pessoas estão sofrendo hoje na sua vida profissional, na sua vida financeira, relacional, porque desonraram os seus pais. E as coisas não vão dar certo, enquanto eles não consertarem isso. A desobediência é pecado de feitiçaria, gente. Pastor, e qual é o conserto para tudo isso? Agora vem a parte boa, né? Lucas 1, 16, 17 diz assim: Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor o espírito de poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Esse foi João Batista. Ele veio com o espírito de Elias, a unção que estava sobre Elias. O Antigo Testamento termina Deus dizendo que se os pais não convertessem os corações dos filhos e os filhos dos pais, a terra seria ferida com maldição. E aí Deus manda João Batista pregar arrependimento, preparar o caminho daquele que viria e ia restaurar todas as coisas. Jesus veio ensinar o amor, a obediência aos pais. Jesus veio perdoar. Pastor, qual é a primeira atitude que eu preciso fazer? E como vem isso sobre a minha vida? Jesus. Você tem que ir até Jesus. Jesus é que vai ter a resposta para a tua vida. Ele vai trazer a cura, a restauração. A restauração está nele. A cura está nele. É na cruz de Cristo. Você precisa ir. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é aquele que cura. Pastor, eu preciso ir até Ele e deixar todas as minhas dores, todas as minhas mágoas. Meu amado, se você carrega no teu coração ira, raiva pelos teus pais, você precisa pedir perdão. Alguém que te feriu, Jesus antes de morrer naquela cruz, de entregar o Espírito dele, ele disse: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não poderia morrer antes de pedir perdão, ou seja, antes de perdoar aquele povo que maltratou ele. Porque ele teria que ir lá no inferno, pegar a chave do inferno e da morte. E ele só poderia chegar lá com o coração limpo. Então ele deu o exemplo para a gente. Perdoe aqueles que te maltrataram, aqueles que te violentaram, aqueles que não te protegeram. Não importa o que fizeram com você. Essa é a frase conhecida. Importa o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Na cruz Jesus perdoou. Meu amado, a primeira coisa para restaurar a tua vida, restaurar esse altar é Jesus Cristo. Sem Ele não há restauração. Você precisa ir até Ele. Segundo lugar, você precisa ensinar a próxima geração o que é correto. Salmo 78 diz assim: meu povo, escute a minha lei, dê ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas nos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Deuteronômio 4:9 diz: então somente tenha cuidado de guardar bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos filhos e aos filhos dos filhos de vocês. Deuteronômio 6:4 diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor,
o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essas palavras que hoje ordeno estarão no seu coração. Vocês inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os seus olhos, e vocês as escreverá nos ombrais da sua casa e nas suas portas. Toda herança familiar errada, maligna, ela vai ter um fim em você. Ela pode ter esse fim em você. A partir de você, da sua geração, você pode ser aquele que vai restaurar. Preste bem atenção. Eu contei para vocês que eu nasci numa família disfuncional. Minha mãe era crente, foi criada, meu avô criou todos os 8 filhos dele, né? Minha mãe e meus tios, tudo no caminho do Senhor. Minha mãe tomou uma atitude errada, casou com um homem não crente, contra a vontade do meu avô. Fugiu, parece, até para casar com ele. Casou, teve 3 filhos. Os meus 3 filhos, meus 3 irmãos mais velhos. E aí, meu pai abandonou ela, foi casar com outra mulher. Se juntou lá com outra mulher, teve filho também. E aí eu estava ali crescendo, né? Tinha uma irmã mais velha do que eu e um irmão mais novo. E eu via, né? Eu vi uma vez meu pai chegando em casa lá. Ele tinha na época um Fusca branco, eu acho. Eu devia ter uns 8 anos. Sei que quando eu completei lá, uns 9 anos, por aí, 10 anos, ele morreu. E morreu cedo. Quando eu completei 13, eu descobri que aquele não era meu pai. Quando ele abandonou a minha mãe encontrou o amor da juventude dela, que já era casado. E já tinha filhos também grandes. Eu sou filho de um adultério. Você entendeu a marca que estava sobre a minha vida? Minha mãe, meu pai biológico quis, abandonar a família e ficar com ela, mas ela disse, não, uma besteira eu fiz, 2 eu não vou fazer. Então, teve a minha irmã ainda, teve eu. Quando eu completei 21 anos, que eu fui visitar meu pai, que estava lá morrendo de câncer, para convidar ele para o meu casamento, ele morreu. Não chegou aí para o meu casamento. Você sabe o que é isso, a marca na vida da pessoa? E eu não tinha noção no mundo espiritual o que isso acarretava na minha vida. Comecei a namorar com a Meg com 17 anos. Levava a minha vida detonada. Casei com 22. Estou com essa jovem aí, já faz 35 anos. Não faço as contas da minha idade. Eu tenho um corpinho de 30 e cara de 25. Estou em forma, gente. Mas aí, gente, foi isso. Então, eu quase passei por divórcio. Eu quase destruí meu casamento. Tudo. Foram 5 anos. Chutando o pau da barraca. Isso é herança espiritual. Quando eu olho para trás e vejo meus outros primos e tudo assim. 4 casamentos, 5 casamentos. Isso é uma marca. Tio meu que casou 4 vezes. Era uma perseguição espiritual. Então, quando eu voltei para a igreja, eu comecei a aprender sobre libertação. O primeiro culto que eu fui na minha vida, depois de 12 anos, foi um culto de libertação e cura. Meu irmão disse, olha, tem um culto lá. É um culto de libertação, avivado, fogo cai, vamos lá, vamos. 12 anos. Minha mulher estava orando, jejuando 5 dias. Eu fui.
E ali começou a minha restauração. E aí, quando meus filhos nasceram e eles começaram a crescer, eu comecei a ensinar para eles isso aqui. Como meu filho foi para a Federal, eu disse para ele assim, lá do Cefete, todos os dias, o que oferecerem para você de bebida, cigarro e sexo, não aceite. Todos os dias ofereciam para ele cerveja, maconha e sexo. Ele tem 22 anos. Nunca bebeu, e nunca transou, e nunca tomou droga. E minha filha também, com 18. Eu ensinei aos meus filhos. Pastor, quebrou tudo? Quebrou. Mas todos os dias eu oro e eu ensino. Eu oro, eu ensino. Porque se um dia eles abrirem essa porta, vai destruir a vida deles e dos filhos dele. Então, minha filha, é um processo. Todos os dias eu tenho que orar para que isso não alcance meus filhos. É o que Deus está falando nessa palavra. Você tem que cucar na cabeça deles. E em último lugar, fica em pé. Já chamo os levitas para cá. Para que você possa viver uma restauração, você precisa restaurar o altar. De repente você está passando na sua cabeça aí as heranças familiares que você recebeu de seus pais e que podem estar atrapalhando a tua vida. Uma vez uma pessoa veio falar comigo que foi atender uma menina. A menina tinha 9 anos. Ela não estava tomando banho nem lavando o cabelo. E a menina era linda. E aí, a pastora perguntou para ele, mas filho, por que você está assim? Por que você não quer lavar o seu cabelo, deixa ele fedendo? Ela disse, é porque ninguém gosta de gente com cabelo sujo. Então, quando ela estava suja, o abusador dela não chegava perto dela. E ela começou a se vestir como um menino, para se proteger do abusador dela. Mas graças a Deus, ela foi liberta e curada. Uma menina de 9 anos. Proteção. Hoje é dia de você restaurar o altar. Hoje é o dia de restaurar as alianças familiares. Deus disse, lá em Lucas, quando nós lemos, Ele vai vir, vai converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Elias, quando Deus falou para Elias, ele vem no espírito de Elias. Elias foi aquele que confrontou o governo de Jezabel e de Acabe. Um governo que era adoradores de Baal e de Azerá. E quando Elias foi restaurar o altar, depois de 3 anos e meio que não chovia, ele chamou o povo para o monte e desafiou todos os profetas de Baal e do poste ídolo. Eram 450 de Baal e 400 do poste ídolo. E ele manda subir no monte, e ele manda restaurar o altar. O Deus que responder com fogo é o Deus de Israel. Primeira Reis 18:20 diz assim: então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Até quando vocês cochearão entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, siga ele. Porém o povo não disse uma palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Versículo 30. Então Elias disse ao povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar, que estava em ruínas, pegou 12 pedras, segundo os números das tribos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel.
Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter medidas de sementes. E então arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Elias chamou as famílias, Elias chamou o povo, Elias chamou para representar as 12 tribos de Israel e disse: a gente precisa restaurar o altar do nosso Deus. Hoje é dia de você restaurar o altar. Senhor, pastor, que altar é esse que eu tenho que restaurar? O altar do teu coração. Hoje você é o altar de Deus, o teu coração é o altar de Deus. Deus constrói algo em altares restaurados, edificados. Deus não constrói algo em altares em ruínas. Deus precisa construir algo na tua vida e o teu coração precisa estar restaurado. Se você chegou aqui hoje e você passou por alguma situação e você está vivendo e está sofrendo algo, porque as heranças espirituais, familiares dos teus antepassados trouxeram isso para a tua vida, e hoje é dia de você restaurar. Se você guarda mágoa do teu pai, se você guarda mágoa de alguém, hoje é dia de você perdoar. Se você quebrou a tua aliança com Deus, se você cometeu algum pecado e precisa restaurar a tua vida, hoje é dia de você restaurar. Hoje é dia de libertação para a tua vida. Se você abandonou o Senhor e você está aí hoje sofrendo, se você desobedeceu e você está vivendo numa família disfuncional, hoje é dia de você restaurar. Hoje é dia. Se você não tem sido pai segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus, se você tem sido um pai omisso, uma mãe omissa, se você não tem cumprindo o teu papel, a tua função de paternidade, hoje é dia de você restaurar. Amém? Então eu quero convidar você aqui a vir na frente. Você que precisa viver essa restauração. Esse é o momento de você restaurar o altar da tua vida, o seu coração, restaurar a aliança com Deus, se arrepender dos teus pecados. Hoje é dia. Eu vou fazer rapidamente 2 momentos de oração. O primeiro, qual você agora vai começar a pedir a restauração do teu altar na tua vida. Desculpa o passar um pouco da hora, mas você precisa viver essa restauração na tua vida. Em nome de Jesus, Deus vai restaurar você. Faz assim com as tuas mãos. Vai colocando agora diante de Deus. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos. E eu coloco a vida deles agora diante do teu altar, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor sonde os corações, que o Senhor restaure altares hoje, familiares, heranças, aquilo que, Senhor Deus e Pai, veio sobre a vida dos teus filhos, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aquilo, Senhor Deus e Pai, que tem atrapalhado a vida deles, Senhor Deus e Pai, mágoas, violências, abusos, Senhor Deus e Pai, omissões, Senhor Deus e Pai, desproteção espiritual, em nome de Jesus, Pai, vem restaurar a vida dos teus filhos, Senhor, vem derramar do teu poder e da tua graça sobre a vida deles. Eu quero declarar um novo tempo do Senhor sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Tu és Deus, Pai, Tu és Deus, sonda os corações e as mentes aqui agora. Se tem filhos, Senhor Deus e Pai, que desonraram seus pais, que eles, Senhor Deus e Pai, agora peçam perdão. Filhos que foram abusados, filhos que foram maltratados, Senhor Deus, em nome de Jesus, que eles liberem perdão sobre seus pais. Maridos que ofenderam as suas esposas, esposas que ofenderam seus maridos, hoje é dia de restaurar o altar, Senhor, em nome de Jesus. Faz a tua obra, Pai. Abençoa os teus filhos.
e derrama do teu poder e da tua graça sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou pedir para você fazer 3 filas, um aqui, um ali, um ali. Só recue um pouco, que a gente vai ungir vocês e vai entregar o óleo para vocês. Chamar aqui os ministros de libertação, os pastores. Então, pastores podem vir aqui. Os ministros, recue um pouquinho só um pouquinho. Vamos ungir você e vamos entregar um óleo desse. Gente, o casal pega um, tá? O casal pega um óleo. Abençoe.